Olá, povo de Deus, me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá, e quero agradecer ao povo de Deus, os irmãos que têm colocado realmente seu coração nas coisas do Senhor, têm valorizado as reflexões, o seu momento de devocional, seu momento com Deus. Quero motivar você a continuar firme, continuar na pegada. Esse é um momento de teste para nós. Nós gostamos da nossa reunião da igreja, gostamos de estar com os irmãos. Todo o movimento da igreja é muito bom, precioso, importante. E nós já estamos aí com mais de 2 meses nessa peleja, tendo que enfrentar a caminhada aí dessa forma, sem poder nos reunirmos, praticamente nos autoalimentando, né? Mas que os irmãos continuem firmes, porque o mais importante é a presença do nosso Deus na nossa vida. O mais importante é nós estarmos buscando das várias formas que existe, buscar o alimento espiritual, buscar realmente não nos afastar de forma nenhuma das coisas de Deus. E essas reflexões que nós estamos aqui fazendo, são 3 vezes por semana, é uma ferramenta que deve ser usada por cada um de nós, deve ser valorizado. E quando eu falo de valorizar, não apenas no sentido de assistir, de ouvir a mensagem, mas de colocar em prática, de realmente refletir, tirar o que é de proveito e colocar em prática, para que a nossa vida ela possa realmente estar atendendo às expectativas do nosso Deus. Nós estamos trabalhando toda quinta-feira debaixo do tema da conduta cristã. E mais uma vez eu quero partilhar com os irmãos algo que está no meu coração, que vem da parte da palavra do Senhor. E eu vou aqui ler um texto, à medida que for conversando, eu vou lendo o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E aí nós vamos ver do verso 1 até o verso 12. E à medida que eu for lendo aqui a palavra do Senhor, vou discorrendo alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração e que eu sinto que é importante para nós estarmos meditando, estarmos refletindo. E como eu falei anteriormente, o meu desafio aos irmãos, ou a minha dica, melhor dizendo, é que os irmãos realmente entendam de colocar em prática, uma vez que o Senhor confirmar no seu coração, uma vez que o Espírito Santo confirmar no seu coração, que diz respeito à conduta cristã, uma conduta que nós devemos adotar na nossa vida, a partir da palavra de Deus. Então, à medida que o Espírito Santo confirmar no seu coração, não perca tempo, coloque em prática, para que você possa desfrutar dos benefícios da palavra de Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, através da conduta cristã, através dessa prática que cada um de nós devemos adotar. Quero ler aqui os 4 primeiros versículos da carta aos Romanos, que diz o seguinte: Paulo,
servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e enviado a pregar o Evangelho de Deus. Esse Evangelho foi prometido há muito tempo pelos profetas nas Escrituras Sagradas. É a boa nova a respeito de seu filho, que tomou a forma humana, tendo nascido da linhagem e da descendência de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero partilhar com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, 2 pontos dentro desses 4 versículos que nós lemos. Primeiro ponto que eu quero partilhar com os irmãos é buscar uma intimidade constante nas Escrituras Sagradas. Ter realmente o interesse pelas Escrituras Sagradas, porque eu costumo dizer que a palavra de Deus, as Escrituras, é o manual da vida. Jesus Cristo, ele é a vida, e as Escrituras Sagradas é o manual desta vida. Ou seja, de Jesus Cristo, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, segundo Ele mesmo. É muito importante nós procurarmos realmente uma direção, já que nós estamos falando de conduta cristã, nós precisamos de um manual, nós precisamos de uma cartilha, precisamos de um instrumento que nos leve a entender sobre isso. Conhecer sobre a conduta cristã. O que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, como eu devo me comportar, as coisas que agradam a Deus, as coisas que não agradam. Eu preciso saber essas coisas para que eu possa realmente estar encaixado na conduta cristã. Tudo precisa de um manual. Se nós quisermos fazer algo, seja em qualquer área, seja na área das edificações, na área da culinária, tudo que nós vamos fazer, se nós quisermos fazer com êxito, quisermos fazer bem feito, de forma que realmente traga honra e glória, nós precisamos seguir um manual. Quando uma cozinheira, ela vai fazer, na verdade, se apresenta, né, um prato ali que enche os olhos, que dá água na boca, seja qual for o prato, um confeito, alguma coisa. Quando a gente vê aquele resultado, aquela coisa que realmente enche os olhos, né? Ali foi feito através de um manual. Ali foi seguido uma cartilha para que não houvesse erro, para que não houvesse perdas, não houvesse prejuízos e no final o resultado realmente chegasse a um resultado satisfatório, a um resultado que realmente chama a atenção, realmente agrada. Uma coisa mesmo boa e abençoada, né? Quando nós procuramos essas coisas, que são coisas que feitas com dedicação, feitas com amor, feitas com carinho, e que a gente olha e realmente dá todo sinal positivo. Ali por trás daquele trabalho ali, sempre tem uma cartilha, sempre tem umas regras, sempre tem ali um manual, uma instrução, para que a pessoa possa seguir
e chegar a um resultado que realmente traga um produto de qualidade, traga realmente um produto que vai realmente abençoar as pessoas. Então nós precisamos também do manual da vida. As escrituras sagradas precisam ser visitada todo dia, toda hora, todo momento. É uma ferramenta que está à nossa disposição. E eu digo que, na verdade, é uma obrigação, chega a ser uma obrigação nossa. Se nós queremos um resultado satisfatório, da mesma forma que um profissional, como eu acabei de falar, seja na área que for, ele deseja um resultado honroso, um resultado glorioso dentro da sua profissão. Para isso, ele precisa seguir uma cartilha, ele precisa seguir um manual. Se ele não fizer isso, ele, com certeza, ele vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter prejuízos, vai ser desgastante. Da mesma forma, nós, para construir uma conduta cristã, para mostrar um resultado satisfatório, para mostrar para as pessoas olhem para nós e vejam resultados na nossa conduta, sejam honrados pela a nossa vivência no dia a dia, pela a nossa relação, nosso relacionamento. Nós precisamos também desse manual, nós precisamos também ter intimidade com esse manual. Nós precisamos estar todos os dias consultando, estudando, analisando, observando o manual da vida. Segundo ponto aqui nesses 4 primeiros versículos, que Deus nos desafia a sermos pregador do Evangelho de Deus. Olha o que é que ele diz. Novamente, na leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e enviado a pregar o Evangelho de Deus. Eu coloco aqui, vou substituir o nome de Paulo pelo meu nome. Então, Josias, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e enviado a pregar o Evangelho de Deus. Devo substituir também a palavra apóstolo. Escolhido para ser pastor e enviado para pregar o Evangelho de Deus. Então, você coloque, substitua aí. Substitua o nome da pessoa pela sua, certo? E substitua aqui o cargo, né? No caso, Paulo, apóstolo, substitua pelo o seu chamado. Deus lhe chamou para ser o quê? Para ser um missionário, para ser um servo. Um servo, ele não é menos do que um apóstolo e nem menos do que um pastor. Ele escolheu para ser o quê? Um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor. Eu me colocando aqui nesse desafio do manual da vida, né? Esse aqui é o manual da vida. Eu digo assim, eu, Josias, servo de Jesus Cristo, fui escolhido para ser pastor e enviado a pregar o Evangelho de Deus. Então, faça a sua leitura, se colocando na responsabilidade, atendendo o seu chamado diante de Deus. Coloque o seu nome, coloque a posição que Deus lhe chamou
e assuma o compromisso, pregar o Evangelho de Deus. Isso é que importa. Primeiro nós precisamos, eu, você, todos aqueles que adotam a conduta cristã, todos aqueles que sentem a necessidade de viver como um cristão nessa terra, primeiro precisamos ter uma afinidade com as Escrituras para que nós possamos atender a esse privilégio que o Senhor nos dá de pregar o seu Evangelho. É só o que importa nessa terra. A única coisa de mais importância, mais relevância na vida de um cristão é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero também partilhar mais 2 pontos, a partir do verso 5, entre o verso 5 e o verso 7, vamos ler aqui também, para que a gente possa estar mais situado com o projeto de Deus para a nossa vida. Nós que somos cristãos e que estamos interessados nessa conduta de um cristão. Agora, por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar entre as nações um povo para a obediência da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos os que estão em Roma. E eu quero substituir também aqui Paulo dizendo: por isso eu escrevo a todos os que estão no Quixadá, que ele ama com ternura todos os cristãos que estão no Quixadá e que Jesus Cristo nos ama com ternura. Você, de igual modo, ou melhor, vocês de igual modo são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Sim, para fazerem parte de seu santo povo. Que todas as misericórdias e a paz divina sejam com vocês, vindas de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro, obedecer à fé é algo que eu considero assim de tamanha importância, não sei nem dizer qual o grau da importância, para um cristão, que diz respeito à conduta cristã. Eu considero que talvez seja o ponto básico da conduta cristã é a obediência à fé. Obedecer à fé é exatamente acreditar nas coisas que Deus nos desafia, Deus nos ordena, Deus nos manda fazer. Precisamos obedecer à fé para que nós possamos contrariar os nossos desejos. O nosso desejo, geralmente, ele vai contra aos desejos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que as nossas coisas, aquilo que agrada a nós, que nós procuramos sempre fazer a nossa conduta, não a cristã, mas a conduta natural do ser humano, é loucura para Deus. E aquilo que Deus quer para nós, o caminho dele é loucura para nós. Então, só segue ao Senhor, só realmente admite uma conduta cristã em si, quem for obediente à fé, quem realmente acreditar que aquilo que Deus está ordenando
aquilo que Deus está nos desafiando a fazer é melhor, é mais importante. É muito fácil, gente, negligenciar as coisas de Deus. É muito fácil estar ocupado com essas coisas. Não precisa de fé para estar assoberbado com essas coisas que são atraentes à nossa natureza. Vou dar um exemplo para ser mais claro, para não ficar tão difícil. É muito fácil passar horas e horas a fio, conectado numa rede social, vendo coisas de interesses naturais. Não precisa de fé para isso. Não precisa de fé para deixar as coisas de Deus em segundo plano, por causa dessas coisas. É comum a gente ver, na verdade, eu falo isso com tristeza, o que eu vou falar aqui é com tristeza, de crentes que não têm tempo para ler a palavra de Deus, ou seja, para consultar o manual da vida, para dar prioridade às escrituras sagradas. É comum o crente estar dissociado desse projeto, desse propósito, está sempre ocupado e não tem tempo para estar envolvido com as coisas mais importantes, as coisas necessárias, as coisas que Deus estabeleceu. É muito comum e realmente entristece o nosso coração essa falta de intimidade do povo de Deus com oração, com a palavra do Senhor, com reuniões que diz respeito ao momento com Deus, ao momento que nós precisamos ter de devocional em comunidade, em família. É muito comum. É o que nós estamos vendo, infelizmente, acontecendo com o povo de Deus. E isso é porque a nossa natureza, ela tem facilidade com essas coisas. E aí nós precisamos de muita obediência à fé para inverter esse quadro, para inverter essa situação. Na verdade, um verdadeiro cristão, aquele que se exercita na conduta cristã, isso deveria ser ao contrário. Deveria ter dificuldade com redes sociais, dificuldade com essas iguarias, essas ofertas cotidianas que tira a pessoa do propósito, tira a pessoa do rumo, tira o crente de dentro do projeto de Deus. Isso deveria ser uma coisa fácil de se afastar. Nós, cristãos, era para termos facilidade de nos afastarmos daquilo que não edifica, daquilo que não traz proveito, daquilo que não nos deixa em harmonia com Deus, todas essas coisas que têm o propósito diabólico, o propósito de alimentar a alma e o coração com aquilo que destrói. Nós deveríamos ter a facilidade de nos afastar disso, e optar em estar próximo de Deus, em buscar as coisas de Deus. Infelizmente não está sendo. A nossa obediência à fé, ela está sendo uma coisa mesmo complicada. A nossa obediência à fé, ela está sendo
esquecida, na verdade. Eu não digo nem negligenciada, é esquecida. Totalmente esquecida. Então eu considero que a obediência à fé é o ponto central da conduta cristã. É decisão. Eu vou adotar as coisas de Deus para a minha vida pela fé. Não é isso que eu desejo, não tenho desejo de estabelecer uma devocional, não tenho desejo de passar 1 hora dentro da igreja orando de joelho com os irmãos. Não é o meu desejo passar 1 hora sentado numa cadeira ouvindo o sermão. Não é o meu desejo estabelecer um compromisso de estudo da Bíblia, de leitura da Bíblia. Essas coisas não batem com a minha natureza. Mas eu vou obedecer à fé e vou exercitar isso todos os dias da minha vida. É a conduta cristã que realmente salva, cura e liberta. Pertencer a Jesus, fazer parte do povo santo de Deus, é o outro ponto. É o outro ponto desse texto que a gente leu aqui, do versículo 5 ao versículo 7. Ele fala, no verso 7 especificamente, ele fala: por isso eu escrevo a todos os que estão, ele diz aqui em Roma, e eu estou substituindo em Quixadá, e que ele ama com ternura. Eu escrevo para vocês, quixadaenses, olha, Jesus ama vocês com ternura. Vocês, de igual modo, são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Propriedade de Deus. Só pertencem a Deus quem assume uma conduta cristã e leva a sério as coisas de Deus. Pertence a Deus. E diz, fazerem parte do povo santo. E aí, todas as misericórdias e a paz divina está sobre nós, vinda de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Senhor. E para a gente concluir, é o que fala aqui no verso 8 ao verso 12. Diz assim: em primeiro lugar, saibam que, por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. Quão grato sou a Deus, através de Jesus Cristo, por essa notícia tão boa e pelo que diz a respeito de cada um de vocês. Olha, tem coisa mais preciosa, mais importante do que as pessoas falarem de um cristão, as pessoas elogiarem, as pessoas falarem o quanto aquela pessoa é comprometida, o quanto aquela pessoa tem zelo, o quanto aquela pessoa valoriza e dá importância às coisas de Deus. O verdadeiro cristão alegra o coração do pastor, alegra o coração dos irmãos, alegra o coração dos seus pais. Como está o coração das pessoas que lhe amam? Os seus líderes, os seus parentes, amigos, eles se alegram quando ouve falar de você, ou vê a sua conduta, como você é uma pessoa que teme a Deus, que procura andar de uma forma que glorifica o Senhor, faz parte do povo de Deus. A pessoa vê e diz assim, realmente
ele ou ela ama Jesus? Como é que está? O que é que as pessoas estão falando? A sua vida, ela está alegrando essas pessoas? O que você faz no dia a dia? O que você fala? Como você se relaciona? Alegra o coração do povo de Deus, alegra o coração dos líderes eclesiásticos, alegra o coração dos seus pais, das pessoas que lhe amam. É isso que nós precisamos adotar, porque a conduta cristã, ela é essa coisa prática, e que nós aprendemos nas Escrituras, que nós buscamos no manual da vida. Então nós vamos concluir aqui a mensagem. Teria mais coisas aqui para falar, mas o tempo já está no final. Então quero concluir aqui, mais uma vez, motivando os irmãos a estarem colocando em prática, ouvindo com atenção e, como a palavra de Deus mesmo nos ensina, né, nós precisamos julgar o que nós ouvimos, né, reter aquilo que é importante, que é bom, e o que não for, dispensa, né? Mas eu desafio aos irmãos a orar, pedir direção do Espírito Santo, pedir confirmação do Espírito Santo para aquilo que você está ouvindo nas reflexões. E, como eu falei no início, não perca tempo. Seja diligente, coloque em prática essas coisas, para que Deus possa usar você como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, para os propósitos que Ele tem. Que nós venhamos ter essa honra, esse privilégio de servir a Deus, porque Ele acha em nós uma conduta adequada, uma conduta que realmente dá prazer ao coração dEle. Então é isso que eu queria partilhar, né? Já partilhei, quero fazer uma oração aqui para a gente encerrar esse momento. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua bondade, Teu amor, a Tua graça. Senhor, não tem poupado o Teu alimento sobre a nossa vida. Na verdade, nós não merecemos tão grande amor, nós não merecemos esse carinho, esse Teu agir, Senhor, sobre a nossa vida, preocupado conosco, nos dando todo o suporte necessário, não só espiritual, Senhor, mas também emocional e material. Muito obrigado, Senhor. Toma nossa vida nas Tuas mãos, toma o Teu povo nas Tuas mãos, que mais uma vez o Senhor use essa reflexão que eu tenho passado como uma partilha ao povo de Deus, que o Senhor possa usar grandemente para nos alimentar, para nos fazer pessoas melhores nessa terra. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém.